deveria ter sido no início, né, mas a gente está começando aí ainda. Essa aula está sendo gravada, viu, pessoal? Só para avisar vocês, porque está sendo gravada, porque a diretora pediu, porque tem alguns alunos que não conseguiram entrar, como eu já falei para vocês. Então a diretora pediu para gravar a aula e para que as pessoas que não conseguiram entrar, para elas poderem visualizar depois, poder ter acesso à aula. Então, voltando aqui ao pensamento, voltando o que eu estava falando. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo as coisas acontecerem, você consegue atingir os seus objetivos, mas você começa a refletir um pouco sobre a vida. Né? Qual é o propósito da minha vida? Né? Por que eu estou aqui? E é bem comum você pensar sobre isso quando você vê seus amigos partindo, você vê as pessoas que você conhece, elas vão mais cedo que você, e você, às vezes, pessoas novas, né? Pessoas velhas, pessoas de mais experiência, adolescentes como de vocês, assim, pessoas conhecidas, e é natural que vocês também tenham passado por essa experiência. Aí normalmente a gente faz esse questionamento, né? Para que propósito eu vim? Qual é o propósito da minha vida? Vocês já fizeram essa pergunta, algumas pessoas aqui já responderam, né, que sim, que já fizeram essa pergunta, já refletiram sobre isso. Então, quando você perde alguém, você para pensar sobre isso e você pensa da seguinte forma: será que a vida é só isso? Você realizar os seus sonhos, você crescer, você adquirir bens, você conseguir seus objetivos e morrer? É sobre isso que nós queremos falar. É o tema central da nossa aula de hoje. Esse é o primeiro dia. Nós vamos trabalhar o livro de Uma Vida com Propósito, que é do autor Rick Warren. Então, esse é o primeiro dia. São uma série de 40 dias de estudo. Esse vai ser o primeiro dia. Então, posteriormente, vocês terão a sequência aí desses capítulos. Voltando aqui nos slides, o segundo slide também é um questionamento, né? Já pensou qual o motivo de sermos colocados nesse planeta? Será que nós caímos aqui nesse planeta de paraquedas? Foi por acaso? É por acaso que nós estamos aqui? A gente já pensou sobre isso? Será que não temos um propósito de vida, um propósito para estarmos aqui, adquirir algo, atingir alguma meta, fazer alguma coisa? Enfim, é só para nós refletirmos. Pessoal, eu vou abrir oportunidade para vocês. Quando vocês quiserem comentar a respeito, vocês podem dar um oi aí, acenar com a mão aí, que a gente pode dar oportunidade para vocês. Mas assim, eu peço para que vocês falem algo que vai contribuir com a aula, que esteja dentro do tema que nós estamos falando. Ou seja, uma experiência, alguma coisa assim, vocês podem dar um oizinho aí, acenar, que a gente vai dar oportunidade para vocês, ok? Então, beleza. Você não é o foco. Mas como assim? Você não é o foco. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente, na procura, na busca pelo propósito da nossa vida, né, por que eu estou aqui, propósito da nossa vida, a gente já começa errado. Por quê? Por que a gente já começa errado? Porque, às vezes, a gente faz a busca centrada no nosso próprio ego, né, pensando em nós mesmos. Né? A gente interioriza tudo, a gente vai, faz como se fosse uma autorreflexão, e quando a gente chega a uma conclusão, são todas conclusões voltadas para nós mesmos. E no decorrer do estudo a gente vai observar que não é bem assim. Por exemplo, eu tenho algumas coisas aqui, alguns questionamentos e algumas conclusões aqui.
o que a gente pode pensar. Então, todas voltadas para o nosso próprio ego. Eu vou falar para vocês aqui. Uma delas o que eu quero ser. Lembra que eu falei isso? O que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Quais são os meus sonhos para o futuro? Tudo é concentrado em nós mesmos. Ou seja, o foco é todo voltado para nós. Só que, como eu falei para vocês, quando a gente atinge o objetivo, a gente vai alcançando as coisas, é normal, isso vai acontecer na vida de vocês, talvez já tenha acontecido, de vocês quererem alguma coisa e alcançar, mas aí passado o tempo, você vai pensar assim, puxa, aquilo era tão importante para mim, eu consegui, beleza, mas e aí? A vida continua, tem mais coisas para ser conquistada. Então, percebam que não é simplesmente você conseguir alcançar as coisas. Você tem que mudar o foco. A melhor forma de você conhecer, de você entender o seu propósito, é você procurar naquilo que te criou, no seu Criador. De você mudar o foco. Ao invés de eu pensar somente em mim, concentrar somente naquilo que eu penso, é importante também, mas começar a pensar naquilo que me criou, o que ele quer para a minha vida, qual o propósito dele para a minha vida, por que ele me criou. E aí, a partir desse ponto, aí a gente vai parar para analisar a vida de um outro ponto de vista. Tá? Então, é preciso nós centrarmos não apenas em nós, mas em Deus. Então, começando, é melhor você começar por Deus, olhar por Deus. Aí tem um slide aí que a imagem não ficou muito boa, mas tem uma pessoa caminhando, está numa escada aí, ela está indo subindo, mas subindo olhando para o céu. Então, representa bem o que nós estamos falando. É você crescer, de você buscar o seu propósito, mas começar da forma correta. E a forma correta de começar é buscando em Deus. Você deve dizer para você, deve dizer a si mesmo para que foi criado. A gente pode pensar um pouquinho sobre uma invenção. Por exemplo, quem foi que inventou? Por exemplo, o computador, o notebook, ou uma máquina qualquer. Normalmente eles vão disponibilizar o manual do proprietário. É aquilo que vai te dar informações a respeito do equipamento. Ou seja, televisão, computador, qualquer tipo de coisa. Essa pessoa ela vai dizer o que você precisa fazer para utilizar bem aquele equipamento. Percebam que nós não somos diferentes. Nós devemos buscar em Deus como devemos viver. Qual o nosso propósito de vida. E Ele disponibiliza esse equipamento para nós. E a gente vai, esse manual ele é disponibilizado. A gente vai perceber isso no decorrer do estudo também. Então, a forma correta de iniciar é você começar a buscar em Deus. As realizações pessoais. É importante sim. Quem não quer ser um bom profissional, quem não quer conseguir realizar com êxito os seus objetivos, quem não quer conseguir uma boa carreira, ser reconhecido pelas pessoas, isso é importante, para isso nós estudamos, né? Nós adquirimos conhecimento. Mas será se as realizações pessoais elas são suficientes? Pessoal, eu gostaria de interagir com vocês. O que vocês pensam a respeito disso? Alguém pode falar alguma coisa?
Eu estou no slide que fala sobre realizações pessoais. Eu falei para vocês que todos nós queremos e devemos, não é errado você pensar em conquistas, né? Você se realizar profissionalmente, você ser um bom profissional, você adquirir ou ter um reconhecimento, adquirir as coisas, você ser reconhecido pelo que faz, né? Para isso a gente estuda, para isso a gente corre atrás, né? A gente se dedica, mas será se as realizações pessoais, ela é tudo para o nosso propósito de vida? Ela é suficiente para o nosso propósito de vida aqui? O que você tem a dizer a respeito disso? As realizações pessoais, elas respondem à pergunta que eu fiz para vocês sobre o propósito da nossa vida? Ou seja, o propósito da nossa vida é apenas realizar, atingir os nossos objetivos pessoais? Essa é a minha pergunta. O Pedro aqui já falou, né? Acho que não. Mais alguém quer dar a sua opinião? Pedro, poderia dizer por que você acha que não? Se você quiser, não, para ajudar a gente aqui, a gente desenvolver aqui o nosso raciocínio. Então, o Pedro colocou que ajudar os outros faz parte. Concordo com você, Pedro, é isso aí. Faz parte também, devemos ajudar as pessoas, né? E é para isso também que nós estamos aqui. Outra pessoa aqui também comentou, eu também acho que não. Se você quiser aprofundar seu posicionamento, quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Sandra Macedo também acha que não. Por que vocês acham que não? Porque não é importante apenas as realizações pessoais. Opa, Rosângela colocou aqui, ó, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Muito bem, Rosângela, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Eu também concordo com você. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Pode ficar à vontade aí, pessoal, pode comentar para a gente interagir melhor aqui, para a aula ficar bem bacana. Érica, acredito nisso também. Beleza, Érica. Érica, poderia falar um pouco aí, porque você acredita nesse mesmo posicionamento? Ou seja, porque não são suficientes somente as realizações pessoais? Desculpa, é Miguel. É porque aparece aqui para mim, Pedro. Mas beleza, Miguel. Valeu, obrigado pela sua contribuição aí, viu? Desculpa, eu me equivoquei aqui mais uma vez. Não é Rosângela, é Miguel. Tá certo. Então, a partir de agora eu vou ter mais atenção, Miguel. Beleza? Foi um equívoco. Porque aparece para mim aqui, Rosângela, mas a partir de agora eu vou ter mais atenção aí. Sandra Macedo e Júlia Mariana. Tá. As duas estão participando. Beleza. Pessoal, estou gostando muito das participações de vocês aí. Então, são questões que às vezes a gente vai levantando para a gente poder compreender melhor o sentido, o propósito da nossa vida. Mais uma pessoa participando aqui. Beleza, estou gostando da participação de vocês. Então, tem uma pessoa aqui no slide, né, levantando as mãos para o alto, como se tivesse uma cara assim, um semblante de satisfação, né, de ter atingido os seus objetivos, né. Mas eu queria dizer para vocês, como já falei, que não é somente isso. Não é simplesmente atingir os nossos objetivos. Normalmente, quando você busca alguma coisa, quando você vai ler algum livro que fala a respeito de propósito de vida, você vai encontrar muito livro de autoajuda. O que é livro de autoajuda? Normalmente são
palavras que vão te levantar, vão colocar para cima. Por exemplo, você deve correr atrás, você deve atingir o seu objetivo, você deve ir em busca daquilo que você quer, né? Você deve motivar pessoas, né? Então são livros todos com essa finalidade. Pode ser livros cristãos ou não, mas são livros considerados livros de autoajuda. Passando para o próximo slide, diz assim: viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. O que vocês poderiam pensar a respeito disso aí? Como a gente já falou para vocês, foi Deus que nos criou. Então nós devemos viver para Deus. Se vocês concordam com o que eu estou falando, eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Deus não é aquele gênio da lâmpada que você esfrega, ele sai aí da lâmpada e você faz os seus pedidos para que ele atenda aos seus pedidos. Deus é o inventor, como eu já falei para vocês. Então nada mais correto a gente viver uma vida que pense em agradar a Deus, que pense que o propósito da nossa vida, o intuito da nossa vida, seja sempre buscar a Deus. Não a gente querer colocar a Deus a favor das nossas necessidades pessoais. Sempre a favor, por exemplo, de atingir objetivos. Como explicar? Talvez você não possa estar me entendendo, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. É porque tem gente que pensa que Deus, ele só é para essa finalidade. É o propósito de você pensar só no atingir os seus objetivos, de você adquirir conquistas, e que Deus ele vai estar ali só para responder isso. Só para responder aquilo que vai te favorecer como conquistas, como objetivos pessoais. Mas não, nós devemos olhar para o outro lado também. Será que Deus não me colocou aqui nesse mundo para servi-lo, né, com a finalidade de servir, de fazer algo por Ele, ou o que Ele quer que eu faça, que eu realize? Então, ele tem uma imagem aí que ela representa muito o que eu estou querendo dizer, de um artesão, né? Ele é um oleiro e ele está moldando, ele está fabricando um vaso. Ele está aqui com as mãos enlameçadas, né? Ele está trabalhando em um vaso. Bem assim é Deus com a nossa vida. Ele trabalha a nossa natureza, ele trabalha na nossa vida. Primeiro, ele inventou, ele nos possibilitou estar aqui nesse mundo. E agora, a partir de ser relacionado nesse mundo, de estar nesse mundo, ele quer que nós vivamos para ele. Ele quer nos usar com o propósito dele. Não com os nossos próprios propósitos, simplesmente com as nossas próprias metas, simplesmente com as nossas realizações. Conseguem me entender? Muito bem, Nicole. Nicole, ela colocou aqui, também acho, nós não devemos pensar só em nós, pensar em só nós. Muito bem, gostei muito do seu comentário. Não centrar apenas em nós mesmos, né? Nos nossos próprios objetivos. Está aí o Miguel participando com a gente. Estou gostando, viu, pessoal, da interação de vocês e da participação de vocês. Vamos seguir aqui, porque o tempo passa. Bom, tem outras perguntas aqui, tem outra pergunta aqui também que vai fazer com que a gente conclua o nosso raciocínio, vai fazer a gente pensar um pouco. Qual tem sido o real propósito da sua vida? As pessoas são felizes porque encontram significado para a sua existência, ou são infelizes
porque sua existência não tem nenhum tipo de propósito. Olha só, as pessoas são felizes porque encontraram um significado para a sua existência ou são infelizes porque sua existência não tem nenhum tipo de propósito. Vocês concordam com isso aí? Eu concordo. Se a pessoa ela conseguiu sentido para a sua existência, eu acredito que ela vai ser uma pessoa feliz. Se ela encontrou verdadeiramente o real sentido. Agora, se não, eu acho que ela vai ficar vagando um pouco aí no mundo aí, porque tipo como eu vivia há uns anos atrás, né, que eu já compartilhei com vocês. Tipo assim, nascer, se desenvolver, comer, vestir, envelhecer e morrer, somente isso. Mas se ela realmente encontrou o sentido para a sua existência, ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa que é realizada, eu acredito assim. Alguém tem um comentário diferente? Alguém pensa diferente a mim? Muita gente entrando aí. Pessoal, aqueles que entraram depois, a aula está sendo gravada, tá? Depois a gente vai disponibilizar a aula para a diretora aí, para que você possa assistir na íntegra aí. Eu comecei a gravar depois da introdução, mas aí o mais importante é você vai conseguir pegar, beleza? Então, voltando aqui ao raciocínio, o que eu falei para vocês. Então, se a pessoa conseguiu encontrar o sentido da sua existência, ela é uma pessoa feliz. Bom, como eu falei para vocês, todos os livros que a gente vai procurar ler, que fala sobre o sentido da vida, são livros de autoajuda, que vai centrar em nós mesmos, que vai voltar todos para nosso ego, para nossa satisfação pessoal. E esses livros, esses materiais que são disponibilizados, ele vai acarretar mais compromissos no nosso cotidiano. Além daqueles que já temos, os compromissos que você tem de estudar, outras coisas que você tem que fazer, tarefas aí na sua casa. E para quem é pai de família, para quem tem outras atribuições, vai ter mais a agenda vai ficar mais lotada. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque esses livros, esses manuais que vão ser disponibilizados para você encontrar o propósito da sua vida, vai requerer de você que você faça algumas coisas. Por exemplo, que você busque no seu interior, que você vá, pesquise sobre você mesmo, vai fazer com que você mentalize algumas coisas, que você corra atrás. E eu fiz até uma lista aqui de algumas coisas que vai requerer de você. Por exemplo, você busque respostas Só um minutinho, pessoal, que eu estou procurando aqui algumas coisas que eu coloquei aqui. Enfim, são perguntas que às vezes você vai lotar mais a sua agenda, né? Se você já tem muitos compromissos cotidianos, vai oferecer mais compromissos para você ainda. Mas o que eu quero falar para você, esse livro que nós estamos estudando, que é Uma Vida com Propósito, ele vai nortear a gente a buscar aquilo que
aquilo que importa, aquilo que você deve concentrar. Quer aprender a fazer menos na vida e concentrar no que mais importa? Aí eu coloquei no slide, eu coloquei um alvo e coloquei esse alvo sendo atingido por uma flecha, né? E tem uma mensagem muito bonita aí, meu alvo é Cristo. Por que eu coloquei esse slide aí? Porque esse livro que nós estamos estudando, ele vai nos levar a pensar justamente sobre a buscar o que mais importa, que é você e focar não apenas no seu interior, no seu próprio ego, nas suas realizações pessoais, mas você vai focar diretamente naquilo que importa, naquilo que vai dar a resposta para você, sem você ficar buscando em outros lugares. Você vai diretamente em Deus, vai buscar a sua resposta em Deus, vai focar em Deus. Então, esse é o primeiro passo, na busca que você faz para descobrir o propósito da sua vida. É você ter o foco certo, né? Você vai direto naquele que te inventou. Como descobrir o propósito para que você foi criado? Como descobrir o propósito para que você foi criado? Há duas maneiras de você descobrir esse propósito. Uma é pela especulação e outra é pela revelação. Como é especulação? Como assim? Às vezes as pessoas são psicólogos pessoais, né? Ou seja, têm sua própria psicologia, seus próprios as suas próprias metodologias, vamos dizer assim, as suas próprias maneiras de viver. Vocês conhecem pessoas assim? Normalmente são as pessoas que falam assim, a vida é assim mesmo, importante é você correr atrás, ninguém vai fazer por você, aquilo que você tem que fazer, isso é correto, concordo também, mas enfim, são pessoas que elas fazem suposições. E a gente for pensar nesse tema, sobre a busca do propósito da vida, é normal você ter suposições. E tem alguns filósofos que já fizeram perguntas e já foram questionar sobre isso, talvez até em seminários, e grandes filósofos, eu posso dizer assim, também já levantaram essa questão em faculdade. Tem um filósofo mesmo que ele fez uma pergunta para 250 pessoas, só para vocês terem ideia. Eles fizeram perguntas para 250 filósofos renomados em busca do propósito da vida. E aí a resposta foi, alguns falaram que eles fizeram algumas suposições, outros falaram que não tinha o propósito, não existia um propósito para a vida. E eu até coloquei aqui algumas perguntas, alguns posicionamentos aqui de alguns psicólogos. Por exemplo, esse cara aqui, ele foi o criador do ensino das personalidades introspectiva que é aquela pessoa mais introspectiva e a pessoa que tem mais desenvoltura, extrovertida, né? Ele foi uma das pessoas que começou a pensar sobre isso. Olha o que ele fala aqui, Carl Jung. Ele fala assim: eu não sei qual é o significado ou a finalidade da vida, mas é provável que exista algo a se falar. É um cara que estuda a mente, né? Que estudou a mente. Um cara renomado também. Só que aí ele pensou a respeito e diz assim: eu não sei qual é o significado ou a finalidade da vida, mas é provável que exista alguma coisa para se falar sobre. Mas ele não soube falar. Outra pessoa também que falou a respeito disso foi o Albert Ellis. Tanto quanto eu posso dizer, a vida não tem sentido ou propósito especial intrínseco. Então esse cara também, ele pensou a respeito disso e ele falou que a vida não tem, de acordo com ele, né, do que ele possa pensar, do que ele pôde refletir, ele diz que a vida não tem nenhum propósito especial intrínseco. Então,
Esse outro filósofo, ele é uma pessoa bem reconhecida, ele fez essa pergunta para 250 pessoas, perguntando a respeito do propósito da vida. E aí nenhum deles souberam responder. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram a pergunta para o filósofo. O próprio que fez a pergunta, eles fizeram a mesma pergunta se ele tinha chegado a alguma conclusão. Porque nenhum deles chegou à conclusão. O doutor Hugh Morrett, ele foi professor de filosofia na faculdade de Illinois, nos Estados Unidos. E então nenhum deles souberam responder a respeito disso. Alguns fizeram algumas conjecturas, alguns tentaram responder, mas nenhum deles conseguiu. O próximo slide, alguém que vive sem propósito de vida, vive sem direção. Se a pessoa ela não tem um propósito de vida, ela vai para onde for indicar alguém, ela vai ser guiada por orientações de outros. Aqui tem uma imagem aqui de uma pessoa em dúvida, né? E várias setas ao seu redor, né? Indicando para que lado seguir. Então, dessa forma, se alguém não tem um propósito de vida, ela vai viver assim. De acordo com o que as pessoas forem orientando, forem falando, ela vai seguir. E aí, o problema disso aí é que a pessoa ela vai esbarrar em muitos erros, né? Ela vai cometer muitos erros, até ela encontrar o propósito, e se encontrar, ela vai cometer muitos erros, vai se ferir bastante, vai sofrer bastante, porque, como eu já falei, às vezes ela vai procurar em si mesma, vai procurar nos outros, e aí ela vai ter sempre ter esses problemas, né? O próximo slide diz assim: felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o que significa o propósito da vida. Há uma alternativa, porque se ao invés de ficar só especulando, né, é isso, é aquilo, ou suposições, ou eu acho que é assim, ou não ter uma resposta concreta, a pessoa ela precisa de um significado, ela precisa de uma orientação, de uma bússola, vamos dizer assim. Então, como eu falei que existe duas opções: a especulação, qual nós já falamos, que é a mais comum as pessoas fazerem, especular sobre o propósito da vida, e a revelação. E agora a gente vai falar sobre a revelação. Voltando mais uma vez a falar sobre o manual do inventor, falar sobre o inventor, eu coloquei uma imagem aí bacana que é uma pessoa com umas turbinas aí nas costas, né? A imagem não ficou muito boa, mas de repente você vai entender o que a gente está querendo dizer. É porque é o seguinte, quem se arriscaria a utilizar esse equipamento aí sem uma orientação, sem o preparo necessário? Aqui são duas turbinas, tipo turbinas de avião mesmo, mas aí supõe-se que esse equipamento é para a pessoa flutuar, né? A pessoa ser projetada ao ar. Então, se fosse para você utilizar esse equipamento aí sem uma orientação, sem um preparo adequado, você utilizaria? Ó, tem um corajoso aqui, diz que sim, né? Beleza. Colocar nas costas e sobrevoar aí Januário ou outros locais aí. Eu acho que no mínimo poderia ser bem perigoso, né? Porque é um equipamento de alto risco se não for bem utilizado, né? Se não for bem orientado. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Você utilizaria esse equipamento? Vou projetar aqui mais uma vez.
retomando aí, o modo mais fácil de obter informação sobre a invenção é perguntando ao inventor. Eu poderia até utilizar esse equipamento, mas primeiro eu ia perguntar como que funciona, né? Qual é o que eu tenho que fazer, ou ter umas aulas com ele, e ter umas aulas teóricas e umas aulas práticas também, né? Como fazem os pilotos normalmente. Talvez, não, mesmo assim, eu não sou bem medroso com relação, não gosto de avião, essas coisas, mas talvez aí com um pouco de coragem eu toparia utilizar esse equipamento. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Perguntar a Deus. Então, essa alternativa, essa opção que Deus nos dá, que é a revelação, está no próximo slide. Como que a gente vai conhecer a respeito de Deus? Está aí, Manual do Proprietário, a Bíblia Sagrada. Ele deixou tudo que nós precisamos para conhecê-lo, para conhecer o propósito dele para a nossa vida, o propósito da nossa vida aqui. É o Manual do Inventor. Se nós precisarmos de alguma informação, está aí a revelação, né? Ela foi dada, tudo que nós precisamos está aí. Aqui fala desde quando foi criado o mundo, o que vai acontecer, coisas que já estão acontecendo, né? Está aí a pandemia aí às vezes a gente pode até perguntar por que está acontecendo isso, mas, por exemplo, a gente vai lá em Mateus 24, a gente vê falando sobre isso. Era um livro sempre atual, um dos livros mais vendidos no mundo, né? E está à nossa inteira disposição. A revelação de Deus está à nossa inteira disposição para nós, para aqueles que queiram conhecer sobre o propósito da vida. Então, contra a especulação, temos a revelação, que ao invés de ficar supondo, de levantar nossos próprios pensamentos, o achismo, né? Eu penso isso, eu penso aquilo, você tem à sua disposição, à inteira disposição, o manual do inventor, aquilo que a gente precisa. O próximo slide. Você deve edificar a sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Então, pensar sobre o que é eterno vai dar à pessoa uma satisfação também pessoal. Lembra quando eu falei sobre você ser uma pessoa feliz quando você entende o propósito da sua existência? Quando você pensa sobre coisas eternas, você não está pensando, óbvio, né? Você não está pensando somente aqui no que você vai atingir aqui. Você vai pensar também no pós-morte, né? E isso aí vai te dar uma realização pessoal também. Vai te dar uma felicidade. Porque quando você acredita em verdades eternas, você vai pensar que, independente do que for te acontecer daqui a uns instantes, ou seja, ninguém sabe a hora da nossa morte, mas a Bíblia já prevê isso, te dá uma resposta para isso, né? Então isso vai te realizar, vai te deixar, vai trazer uma felicidade e você vai entender no decorrer dos slides. A gente está terminando os slides aqui, eu vou passar um vídeo bem curto para vocês. Eu garanto que eu não vou demorar aqui mais, mas assim, para que vocês possam entender. Tem 5 propósitos. Ele revela na Bíblia 5 propósitos que ele tem para a nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre cada propósito e finalizar aqui a parte dos slides e passar para o vídeo. Primeiro slide. Propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Então, esse é o primeiro propósito. Você foi planejado para agradar a Deus. Pense bem nisso. Aqui tem uma pessoa com as mãos levantadas para o alto. Como nós podemos agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquele que quer agradar a Deus, ele tem primeiro que viver pela fé. Acreditar naquele que criou. Deixar de parar em pensar apenas em si
nos seus objetivos pessoais e parar para pensar em Deus, naquilo que você quer que você faça. Você, para agradar a Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer orações em momentos bons e momentos maus, pedir a Deus, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, que é esse momento de pandemia. Muita gente hospitalizada, muitas pessoas enfermas, muita gente perdendo seus empregos, muita gente aí passando dificuldades, muitas pessoas foram afetadas, né? Então, agradar a Deus é você acreditar que, apesar do que nós estamos passando, Deus ele não perdeu o controle das coisas. Deus está no controle de tudo. E Ele pode abençoar, Ele pode dar resposta, Ele pode curar, Ele pode nos ajudar. O outro slide, o propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Aqui tem uma imagem bem nos exemplifica aquilo que nós queremos dizer, que é uma família indo para a igreja. Então, existem pessoas que elas vão pensar a mesma coisa, vão ter o mesmo propósito. Vão pensar que o propósito da sua vida é para viver pela fé, você acreditar em Deus, buscar em Deus, e tudo que eu falei que é a forma correta de você achar, de você encontrar a resposta. Então, esse grupo de pessoas, eles têm que ser inseridos numa família. E essa família é a igreja. Né? É um lugar onde todas as pessoas pensam da mesma forma. Independente da igreja, né? Não queremos entrar em questão de religião, mas assim, é um lugar, um ambiente onde que todas as pessoas vão pensar igual a você. Têm o mesmo propósito, acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Então, esse é o segundo propósito. O terceiro propósito você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Olha que bacana, você já tinha pensado a respeito disso? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Porque como Cristo foi? Cristo é amor, né? Pensar um pouco sobre Cristo. Perdão, misericórdia, entrega, renúncia. Se a gente for pensar sobre Cristo aqui, a gente ia falar várias coisas, né? Ele nos deixou vários exemplos. Então, olhar para os exemplos de Cristo e a gente procurar ser igual a Ele, né? Ou buscar imitá-lo, ser imitadores de Cristo. Amar as pessoas é difícil, é exercício, né? O amor é um exercício diário. Você perdoar as pessoas é difícil também, mas é um exercício também. Deus ele pode nos ajudar nesse exercício de ser igual a Cristo, de procurar ser igual a Cristo. E o próximo slide, propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. Então, Deus ele pega a pessoa que antes não tinha nenhum propósito, que era uma pessoa que vivia por viver, sem nenhum objetivo, e aí ele dá uma nova realidade para a pessoa, um novo ponto de vista, pensar sobre o propósito da sua vida, que foi inserido aqui nesse mundo para poder agradar a Deus, para poder viver para Deus. E aí ele vai, transforma, a pessoa tem um vaso quebrado, e tem um artesão que está modelando um novo vaso. Então ele pega esse vaso quebrado, que representa a pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e aí transforma para um vaso novo. Modela uma nova pessoa, uma nova mentalidade. E aí essa pessoa, ela foi transformada, ela foi remodelada para ela servir a Deus, para ela atingir o objetivo que é agradar a Deus, para servir a Deus. Então esse é o quarto propósito. O quinto propósito, você foi feito para uma missão. Está vendo aí um senhor aí com a Bíblia na mão? E ele está olhando para o horizonte. Essa é a missão. Alguém respondeu aí no chat aí que todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão.
Eu estava nos slides, às vezes eu demoro com as permissões aqui, mas é porque eu consigo visualizar as solicitações depois que eu saio dos slides. Então, todos nós temos uma missão. Então, qual é a missão aqui, de acordo com o slide que nós estamos visualizando? É a missão de levar essa mensagem, levar a mensagem na palavra, as respostas que encontrarmos na palavra a respeito sobre o propósito da nossa vida, levar para as outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas. Porque somente através dessas buscas a gente vai conseguir se realizar, encontrar o propósito da nossa vida. E se a gente encontrou o propósito da nossa vida, quando você recebe algo bom, algo que vai fazer bem para você, você deve também compartilhar com as outras pessoas, levar até as outras pessoas. Então, essa é a nossa missão, de levar a palavra, a mensagem de Deus às pessoas. Finalizando, você não foi um erro, você não é um erro, a sua vida não é um acaso da natureza, ela não é um infortúnio, ou seja, não é um erro. Todos nós fomos colocados nesse planeta aqui com um objetivo específico. Já falamos sobre 5 propósitos aqui. Temos um manual para nos orientar. Sabemos quem foi que nos criou, que nos formou, e nunca deve ser levantada nem cogitada essa possibilidade na nossa cabeça de pensarmos que nós somos um erro, nós somos fruto de um acaso da natureza. Tem pessoas que infelizmente pensam dessa forma, pessoas que estão sofrendo por isso. Mas Deus nos ama. E Ele já conhecia a gente mesmo antes da gente nascer. A palavra assim nos ensina. Deus te planejou e não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Então Deus já tinha tudo planejado. Tem um texto bíblico aqui que está bem pequenininho aqui, mas eu vou tentar ler para vocês, que está lá em Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste em modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha só para você ver que bacana. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Está vendo? Deus já tinha tudo escrito. Deus já sabia de tudo. Então não somos frutos de um acaso. O que dirige a sua vida? A partir de agora, desse estudo, você tem um norte. Você tem uma orientação. Não precisa ficar vagando, andando de um lado para o outro, procurando o sentido ou propósito da sua vida. Você tem, como essa imagem aí representa bem, tem um direcionamento, uma pessoa com uma bússola na mão e uma rodovia. A partir de agora, todos nós temos esse direcionamento. Tem um texto que eu gostaria que vocês gravassem, Colossenses, capítulo 1, é a finalização da apresentação, mas eu gostaria que vocês gravassem pelo menos o endereço bíblico aqui, que está em Colossenses, capítulo 1, o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ou seja, Deus criou todas as coisas. Então, esse é o propósito da nossa vida. Fomos inseridos nesse mundo, fomos colocados nesse mundo, não caímos de paraquedas. Mas se estamos aqui, é porque Deus tem um propósito. Se estamos vivos, aqui nesse momento, Deus tem um propósito em mim. Então, pense bem, reflita bem a respeito disso. Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo rápido aqui. Eu gostaria que vocês me dessem um joinha aí, um ok, se vocês estiverem ouvindo bem.
quando eu ligar o vídeo, quando eu colocar o vídeo aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês. Essa é OutSystems, a mais completa plataforma de desenvolvimento de aplicações full stack para programadores profissionais. Se você tem mais de 20 anos e já assistiu alguma vez a Sessão da Tarde, você já assistiu Curtindo a Vida Doidado. E você deve ter pensado, assim como eu pensava à época, que o Pessoal, filme todo era mundo tá a ouvindo respeito aí? do estudante, o Ferris Bueller, que resolve matar um dia de aula para curtir a vida. Até Vou mesmo colocar o título vídeo aqui, aí original do vocês me filme, dão um que ok pode aí. ser traduzido como O Dia de Folga de Ferris Bueller, passa essa ideia. De fato, é isso que acontece no filme, mas não é sobre isso que o filme trata. Curtindo a Vida Doidado é um filme sobre hedonismo e liberdade. E a gente percebe isso no modo como é apresentado um outro personagem, o Cameron Fry. O Cameron é um amigo do Ferris. E já na primeira cena de apresentação desse novo personagem, nós vemos uma série de frascos de remédios, uma melodia depressiva tocando no ambiente. O dia de folga do Ferris não é para o Ferris, é para o seu amigo Cameron. Cameron, esse é o 9º dia que eu fico doente. Se me pegarem, eu não vou me formar. Eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo por você. Tudo o que acontece no filme apresenta o Ferris assumindo o papel de libertador de toda a atenção do Cameron, que é um pré-vestibulando que sofre a pressão de pais ausentes, os quais dão mais atenção às suas posses do que a qualquer outra coisa, principalmente o pai com a sua Ferrari. Não é à toa que o próprio Cameron canta no filme uma versão adaptada de Let My People Go, uma música sobre a libertação de Israel do Egito, depois dos 430 anos de escravidão. Cameron was in Egypt's land. Let my Cameron go. Cameron é Israel, Ferris é Moisés. Ferris percebe todo esse drama sofrido por Cameron e se coloca como aquele que vai levar Cameron a acreditar em si mesmo. Essa é a filosofia do Ferris. Nesse processo de libertação do Cameron, Ferris quer nos libertar também. E quer nos libertar das ideologias, quer nos libertar dos ismos, ele diz. Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Mas isso parece um tanto hipócrita, ou talvez um tanto ingênuo da parte do Ferris. Ainda que Ferris diga não gostar dos ismos, o modo como ele se comporta e as coisas que ele faz apresenta pelo menos submissão a dois ismos muito conhecidos. Bertrand Russell disse que todo homem, onde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. A primeira nuvem de convicções que cerca o Ferris é o liberalismo. O liberalismo é algo bastante diversificado, mas independente das ramificações que possa tomar, existe um núcleo duro de convicções que o define. O liberalismo preza pela autonomia do indivíduo, que vai muito além da liberdade pessoal, dependendo de quem defenda a ideia. Essa autonomia diz respeito à escolha pessoal de leis para si, pelas quais se quer viver. Diz David Koyzis, em Visões e Ilusões Políticas, que o primeiro e mais básico princípio liberal é que cada um é proprietário ou dono de si mesmo, e portanto deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. Ou seja, a liberdade de um simplesmente termina onde começa do outro. O que o Ferris quer despertar no Cameron é justamente essa noção do seu valor como indivíduo. Parece que Cameron sempre se privou de seus direitos, se submetendo a regras de pais que não estavam nem aí pra ele. E essas regras enclausuram. Cameron está em uma bolha de estresse, em uma bolha de insegurança e em uma bolha de autocomiseração.
Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá pra sair da cama. Puxa vida, que chato. Agora sai da cama e vem me pegar aqui de carro. Na concepção do Ferris Bueller, Cameron precisa ser libertado de certas amarras que privam sua liberdade de governar sobre si mesmo, de fazer o que quer, de se divertir como quer, ou de escolher o destino que quiser. Parece ser em um tipo de liberalismo individualista que Ferris projeta a felicidade do Cameron. E talvez esse seja um bom momento para apresentarmos o segundo ismo que o Ferris segue. O Ferris Bueller segue o hedonismo. O hedonismo foi conhecido como uma corrente filosófica helenista desenvolvida por Epícoro por volta do século IV a.C., que admitia fundamentalmente que aquilo que é eticamente bom é aquilo que proporciona prazer. Por sua vez, o que é eticamente ruim é aquilo que proporciona dor. Epícoro dizia isso por ter uma visão materialista do mundo, advinda do pensamento atomista de Demócrito, que dizia que toda a realidade é composta por partículas de matéria. Para Epícoro, essa estrutura atômica da realidade possibilitaria que as sensações fossem verdadeiras e objetivas em si. Para ele, o que poderia ser enganado seria o raciocínio, visto que ele não é imediato como as sensações. Portanto, no pensamento epicurista, as sensações sempre comunicam a verdade da realidade, seja ela o prazer, devendo portanto ser buscado e maximizado, ou a dor, que obviamente deveria ser evitada. Cameron é um rapaz aparentemente sem prazer, sem alegria, que sempre viveu os sonhos e as projeções de outras pessoas. Sobrecarregado com imposições que privam sua liberdade individual, Cameron tem sua alegria cerceada e não desfruta nenhum dos prazeres da vida. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. E esses dois ismos se unem no modo como Ferris tenta projetar alegria no coração de Cameron. Ferris guia seu amigo a uma busca por alegria através da tomada de consciência de quem ele é como pessoa livre. Ao longo do filme, a gente vê isso sendo realizado pouco a pouco, camada a camada. Cameron vai se deixando relaxar até chegar no seu íntimo. E talvez uma das melhores cenas do filme seja aquela onde Cameron finalmente se dá conta de quem ele é. Na cena em que os amigos vão para o museu, o diretor John Hughes mostra uma série de quadros que retratam a vida humana, desde Nighthawks de Edward Hopper até obras abstratas de Vasily Kandinsky, ou até mesmo clássicos muito conhecidos como Pablo Picasso. É quando Cameron contempla uma tarde de domingo na ilha de Grande. Pessoal, eu tentei aqui projetar o vídeo. Só um minutinho que eu estava no celular aqui. Aí eu não consegui colocar o som. Tentei, é um vídeo bem bacana. Eu vou passar o link para vocês aqui no chat. Aí quando vocês puderem, a aula está quase terminando, vocês assistam, fala sobre tudo que nós falamos aqui. Porque quando eu coloco o vídeo aqui para vocês assistirem, eu consigo assistir aqui, mas acho que vocês não estão conseguindo ouvir aí o áudio, não. Só um minutinho que eu já vou colocar o link aqui. Eu disponibilizei aí o link para vocês assistirem. É um vídeo no YouTube que ele fala sobre um filme, né? Um comentário a respeito de um filme. Talvez vocês já assistiram esse filme. Curtindo a Vida Doidado, quem já assistiu? Então fala, não vou dar spoiler aqui não, mas vocês assistam aí depois. Só um comentário. Curtindo a Vida Doidado. Quem já assistiu? Nunca viu, né? Pois é, mas é bem bacana, eu recomendo vocês depois assistirem. Ele vai falar sobre realmente esse questionamento, vai falar um pouco sobre esses questionamentos que foram levantados aqui. E conta a história de dois amigos. O filme, basicamente, eu não vou contar o filme não, mas dois amigos e um tenta
são de temperamentos diferentes. E um tenta ajudar o outro a se libertar de alguns ismos, né, de achismos e coisas que prendem ele e acabam atrapalhando a vida dele. E aí depois vocês assistam aí, porque já também está chegando no final da aula aqui. Eu gostaria de abrir um tempinho aí, alguns minutinhos aí para vocês. O que vocês têm a dizer, entenderam o propósito da vida, tem alguma dúvida, quer contribuir com algo aí agora, pode fazer a pergunta no chat aí que a gente vai tentar, nesses últimos minutos aí, conversar um pouco. Eu disponibilizei esse link aí no YouTube. Gostaria que vocês assistissem aí agora. Cliquem no link aí, esse vídeo. Tá? Aqueles que puderem, pode clicar no link aí e assistir o vídeo. Meditem um pouco sobre a mensagem que é passar, que esse vídeo vai transmitir, porque fala tudo sobre o que nós aprendemos hoje, que foi falado hoje aqui, né? E numa linguagem atual, uma linguagem bem bacana. Eu gostei. É um vídeo para adolescente, entendeu? E é bem bacana mesmo. Se vocês puderem assistir, tá ok? Podem ficar à vontade aí, clica no link e assistam esse vídeo. Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas online? Apresentamos vocêopina.com.br, a única comunidade onde você é pago por sua valiosa opinião. Se você tem mais de 20 anos e já assistiu alguma vez a Sessão da Tarde, você já assistiu Curtindo a Vida Adoidado. E você deve ter pensado, assim como eu pensava à época, que o filme era a respeito de um estudante, o Ferris Bueller, que resolve matar um dia de aula para curtir a vida. Até mesmo o título original do filme, que pode ser traduzido como O Dia de Folga de Ferris Bueller, passa essa ideia. De fato, é isso que acontece no filme, mas não é sobre isso que o filme trata. Curtindo a Vida Adoidado é um filme sobre hedonismo e liberdade. E a gente percebe isso no modo como é apresentado um outro personagem, o Cameron Fry. O
Cameron é um amigo do Ferris. E já na primeira cena de apresentação desse novo personagem, nós vemos uma série de frascos de remédios, uma melodia depressiva tocando no ambiente. O dia de folga do Ferris não é para o Ferris, é para o seu amigo Cameron. Cameron, esse é o 9º dia que eu fico doente. Se me pegarem, eu não vou me formar. Eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo por você. Tudo o que acontece no filme apresenta o Ferris assumindo o papel de libertador de toda a atenção do Cameron, que é um pré-vestibulando que sofre a pressão de pais ausentes, os quais dão mais atenção às suas posses do que a qualquer outra coisa, principalmente o pai com a sua Ferrari. Não é à toa que o próprio Cameron canta no filme uma versão adaptada de Let My People Go, uma música sobre a libertação de Israel do Egito, depois dos 430 anos de escravidão. Cameron was in Egypt's land. Let my Cameron go. Cameron é Israel, Ferris é Moisés. Ferris percebe todo esse drama sofrido por Cameron e se coloca como aquele que vai levar Cameron a acreditar em si mesmo. Essa é a filosofia do Ferris. Nesse processo de libertação do Cameron, Ferris quer nos libertar também. E quer nos libertar das ideologias, quer nos libertar dos ismos, ele diz. Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Mas isso parece um tanto hipócrita, ou talvez um tanto ingênuo da parte do Ferris. Ainda que Ferris diga não gostar dos ismos, o modo como ele se comporta e as coisas que ele faz apresenta pelo menos submissão a 2 ismos muito conhecidos. Bertrand Russell disse que todo homem, onde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. A primeira nuvem de convicções que cerca o Ferris é o liberalismo. O liberalismo é algo bastante diversificado, mas independente das ramificações que possa tomar, existe um núcleo duro de convicções que o define. O liberalismo preza pela autonomia do indivíduo, que vai muito além da liberdade pessoal, dependendo de quem defenda a ideia. Essa autonomia diz respeito à escolha pessoal de leis para si, pelas quais se quer viver. Diz David Koyzis, em Visões e Ilusões Políticas, que o primeiro e mais básico princípio liberal é que cada um é proprietário ou dono de si mesmo, e portanto deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. Ou seja, a liberdade de um simplesmente termina onde começa do outro. O que o Ferris quer despertar no Cameron é justamente essa noção do seu valor como indivíduo. Ao que parece, Cameron... Aí você vai apresentar um vídeo, ó. Aí você selecionar o seu vídeo. Quando Pode você selecionar. vai ter que aparecer quando você vai no vídeo. Não sei lá. Pode. Se você tem mais de 20 anos e já assistiu alguma vez a Sessão da Tarde, você já assistiu Curtindo a Vida Doidado. E você deve ter pensado, assim como eu pensava à época, que o filme era a respeito de um estudante, o Ferris Bueller, que resolve matar um dia de aula para curtir a vida. Até mesmo o título original do filme, que pode ser traduzido como O Dia de Folga de Ferris Bueller, passa essa ideia. De fato, é isso que acontece no filme, mas não é sobre isso que o filme trata. Curtindo a Vida Doidado é um filme sobre hedonismo e liberdade. E a gente percebe isso no modo como é apresentado um outro personagem, o Cameron Fry. O Cameron é um amigo do Ferris. E já na primeira cena de apresentação desse novo personagem, nós vemos uma série de frascos de remédios, uma melodia depressiva tocando no ambiente. O dia de folga do Ferris não é para o Ferris, é para o seu amigo Cameron. Cameron, esse é o 9º dia que eu fico doente. Se me pegarem, eu não vou me formar. Eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo por você. Tudo o que acontece no filme apresenta o Ferris assumindo o papel de libertador de toda a atenção do Cameron, que é um pré-vestibulando que sofre a pressão de pais ausentes, os quais dão mais atenção às suas posses do que a qualquer outra coisa, principalmente o pai com a sua Ferrari. Não é à toa que o próprio Cameron canta no filme uma versão adaptada de Let My People Go, uma música sobre a libertação de Israel do Egito, depois dos 430 anos de escravidão. Cameron was in Egypt's land. Let my Cameron go. Cameron é Israel,
Ferris é Moisés. Ferris percebe todo esse drama sofrido por Cameron e se coloca como aquele que vai levar Cameron a acreditar em si mesmo. Essa é a filosofia do Ferris. Nesse processo de libertação do Cameron, Ferris quer nos libertar também. E quer nos libertar das ideologias, quer nos libertar dos ismos, ele diz. Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Mas isso parece um tanto hipócrita, ou talvez um tanto ingênuo da parte do Ferris. Ainda que Ferris diga não gostar dos ismos, o modo como ele se comporta e as coisas que ele faz apresenta pelo menos submissão a dois ismos muito conhecidos. Bertrand Russell disse que todo homem, onde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. A primeira nuvem de convicções que cerca o Ferris é o liberalismo. O liberalismo é algo bastante diversificado, mas independente das ramificações que possa tomar, existe um núcleo duro de convicções que o define. O liberalismo preza pela autonomia do indivíduo, que vai muito além da liberdade pessoal, dependendo de quem defenda a ideia. Essa autonomia diz respeito à escolha pessoal de leis para si, pelas quais se quer viver. Diz David Koyzis, em Visões e Ilusões Políticas, que o primeiro e mais básico princípio liberal é que cada um é proprietário ou dono de si mesmo, e, portanto, deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. Ou seja, a liberdade de um simplesmente termina onde começa do outro. O que o Ferris quer despertar no Cameron é justamente essa noção do seu valor como indivíduo. Ao que parece, Cameron sempre se privou de seus direitos, se submetendo a regras de paz que não estavam nem aí pra ele. E essas regras enclausuram. Cameron está em uma bolha de estresse, em uma bolha de insegurança e em uma bolha de autocomiseração. Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá pra sair da cama. Puxa vida, que chato. Agora sai da cama e vem me pegar aqui de carro. Na concepção do Ferris Bueller, Cameron precisa ser libertado de certas amarras que privam sua liberdade de governar sobre si mesmo, de fazer o que quer, de se divertir como quer, ou de escolher o destino que quiser. Parece ser em um tipo de liberalismo individualista que Ferris projeta a felicidade do Cameron. E talvez esse seja um bom momento para apresentarmos o segundo ismo que o Ferris segue. O Ferris Bueller segue o hedonismo. O hedonismo foi conhecido como uma corrente filosófica helenista desenvolvida por Epícoro por volta do século IV a.C., que admitia fundamentalmente que aquilo que é eticamente bom é aquilo que proporciona prazer. Por sua vez, o que é eticamente ruim é aquilo que proporciona dor. Epícoro dizia isso por ter uma visão materialista do mundo, advinda do pensamento atomista de Demócrito, que dizia que toda a realidade é composta por partículas de matéria. Para Epícoro, essa estrutura atômica da realidade possibilitaria que as sensações fossem verdadeiras e objetivas em si. Para ele, o que poderia ser enganado seria o raciocínio, visto que ele não é imediato como as sensações. Portanto, no pensamento epicurista, as sensações sempre comunicam a verdade da realidade, seja ela o prazer, devendo, portanto, ser buscado e maximizado, ou a dor, que obviamente deveria ser evitada. Cameron é um rapaz aparentemente sem prazer, sem alegria, que sempre viveu os sonhos e as projeções de outras pessoas. Sobrecarregado com imposições que privam sua liberdade individual, Cameron tem sua alegria cerceada e não desfruta nenhum dos prazeres da vida. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. E esses dois ismos se unem no modo como Ferris tenta projetar alegria no coração de Cameron. Ferris guia seu amigo a uma busca por alegria através da tomada de consciência de quem ele é como pessoa livre. Ao longo do filme, a gente vê isso sendo realizado pouco a pouco, camada a camada. Cameron vai se deixando relaxar até chegar no seu íntimo. E talvez uma das melhores cenas do filme seja aquela onde Cameron finalmente se dá conta de quem ele é. Na cena em que os amigos vão para o museu, o diretor John Hughes mostra uma série de quadros que retratam a vida humana. Desde Nighthawks, de Edward Hopper, até obras abstratas de Vasily Kandinsky, ou até mesmo clássicos muito conhecidos como Pablo Picasso, é quando Cameron contempla uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte, do pintor Georges Seurat, que ele se depara com seu conflito existencial. De início, nós vemos que o todo do quadro é uma bela tarde, cheia de pessoas à beira de um lago. Mas o diretor começa a dar foco em Cameron e na pequena menina do quadro, que parece olhar de volta para ele. Os cortes e o enquadramento da câmera vão se aproximando gradativamente do todo, para o dorso, pelas costas de Cameron, para então focar em seu rosto se aproximando cada vez mais de seus olhos, como se o diretor quisesse que entrássemos na mente de Cameron. Enquanto isso, há também a alternância de foco na pequena menina do quadro, da mesma forma que é feito com Cameron, até chegarmos ao ponto em que o estilo de Georges Seurat se revela. Todo aquele quadro foi feito ponto a ponto. Em arte, chamam isso de pontilismo.
Ou seja, no fim, tudo aquilo não passa de pontos justapostos que, se olharmos bem de perto, eles não vão fazer sentido nenhum. Mas é olhando o todo que você entende o que o quadro significa. E isso diz muito sobre como o diretor John Hughes apresenta a busca pelo sentido da vida. John Hughes é um cineasta conhecido por filmes que retratam certos dramas ou questões problemáticas de um determinado período da vida, especialmente na juventude. Ele dirigiu, além de Curtindo a Vida Doidado, os filmes Clube dos 5, Mulher Nota 1000 e Gatinhos e Gatões. Todos esses filmes falam de um determinado período da vida adolescente e das peculiaridades típicas disso. Em Clube dos 5, por exemplo, Hughes aborda o drama de 5 jovens que acabam indo para a detenção de um colégio. O atleta, o nerd, o delinquente, a patricinha e o antissocial. No filme, as trocas de experiências vividas nessa sala de detenção ajudam a desenvolver o caráter e a amadurecer os personagens. Eles encontram uma nova forma de lidar com o mundo. Na maioria das vezes, definimos os outros de forma simples, em definições que são convenientes a nós. Mas é por trás da capa do estereótipo que há uma pessoa muito mais complexa, tal qual nós, que às vezes nos deixamos nos moldar pelos estereótipos e que podemos perceber que somos mais complexos do que as outras pessoas nos definem. Hughes faz uma coisa muito parecida em Curtindo a Vida Doidado. Ele está tentando mostrar como pessoas na adolescência encontram seu sentido e significado e percebem seu lugar no mundo. Muitas vezes, na adolescência, na juventude, a nossa busca por sentido e significado se dá nos ismos de Ferris Bueller. Está na busca por se permitir viver mais, sem todos os enfados de barreiras sociais que afetam e limitam a nossa vida. Está em tentar incorporar o poema de William Ernest Henley, sendo o mestre do seu destino e o capitão de sua alma. No hedonismo liberal, você pensa em encontrar felicidade fugindo do poder das autoridades sobre você. O próprio Ferris Bueller comete uma série de contravenções, seja roubando o carro do pai do Cameron, seja roubando a identidade do rei da salsicha, mas o hedonismo liberal é olhar o quadro perto demais. É encostar a cara no pontilismo e não entender o todo do nosso lugar no mundo. Se você se aproxima demais das pequenas liberdades que a vida tem para dar, você não vai conseguir encontrar o verdadeiro significado do quadro completo. O homem vive em uma história muito maior do que ele próprio. Ferris Bueller parece não ter percebido que a vida é inutilidade, é vaidade, é correr atrás do vento se ela não for vivida diante de algo muito maior que a transcenda. Sim, o Ferris Bueller percebeu que a vida passa rápido, mas ele não percebeu que todos os seus valores são tolos se não estiverem à luz da eternidade. O Cameron, de fato, era um cara que não aproveitava a vida de forma nenhuma, mas o Ferris era um cara que estava vendo o quadro de forma errada. Agostinho escreveu, nos primeiros séculos depois de Cristo, falando diretamente a Deus em suas confissões, que pouco te ama aquele que não goza de tuas dádivas. Dádivas que nos deste para expandir nossa mente, alargar nosso coração, enriquecer nossa alma e aumentar nossa força, a fim de que possamos amar-te plena e supremamente cada vez mais para todo sempre. Mas se só olhamos para as bênçãos, se só olhamos para os prazeres e não olhamos o quadro daquilo que Deus quer da nossa vida, a gente vai achar que satisfazer a vontade de hoje, que se libertar da autoridade dos pais, que viver uma anarquia pessoal é o segredo da vida eterna, é o segredo da felicidade, é o segredo do propósito no mundo. E a gente acaba ludibriado pelo Ferris Bueller. Foi Joe Higney, no Coisas da Terra, que disse que colocamos nossa mente nas coisas do alto e então vivemos vidas terrenas integradas. Então é possível aproveitar a vida, vendo a vida pelas lentes daquele que a escreveu. Cada deleite de hoje tem que criar em nós uma expectativa. A expectativa de que a eternidade será muito melhor. Não curtimos a vida com a cara encostada no quadro, mas curtimos a vida sabendo que estes deleites nem se comparam com o que está por vir. Não aproveitamos a vida porque ela vai acabar, mas aproveitamos a vida para nos preparar para a vida melhor que está por vir. A única forma de curtir a vida doidado é curtir a vida do jeito de Deus. Não caia na conversa do Ferris Bueller. Ele não sabe nada sobre ser feliz. Ainda estão aí? Beleza, pessoal? Obrigado aí por aguardarem. Vamos finalizando a nossa aula, então foi um prazer estar com vocês nessa tarde. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Um abraço.